Uma narrativa no estilo de Machado de Assis. Rio de Janeiro, 1898. Há certas descobertas na vida que chegam quando menos esperamos, como visitas inconvenientes que batem à porta na hora do jantar. Foi assim que Estevão Meirelles, funcionário do Ministério da Fazenda de 42 anos, bigode grisalho e temperamento acomodado, deparou-se com a filosofia que mudaria ou confirmaria sua visão de mundo. Corria o ano de 1898 e o Rio de Janeiro vivia ainda as ressacas da República recém-proclamada. As ruas do centro fervilhavam com bondes, carroças e os eternos comentários sobre o preço do café. Estevão morava num sobrado da Rua do Catete, com a esposa Francisca, mulher de virtudes domésticas e opinião firme sobre os vizinhos, e a filha Eulália, de 18 anos, que já começava a receber pretendentes no salão de visitas. A descoberta aconteceu numa tarde de março, quando Estevão se dirigiu ao cartório para tratar da herança de seu tio-avô Joaquim Borba dos Santos, homem excêntrico que vivera os últimos anos numa chácara em Santa Teresa, dedicando-se a estudos que a família considerava extravagâncias de velho. Entre móveis empoeirados e livros amarelados, Estevão encontrou um caderno de couro vermelho com a caligrafia trêmula do finado. Sistema Filosófico do Humanitismo, lia-se na primeira página. Por Joaquim Borba dos Santos, discípulo e continuador da obra de Quincas Borba. Estevão franziu o senho. Conhecia vagamente a história desse tal Quincas Borba, homem que enriquecera e enlouquecera, deixando uma filosofia curiosa como legado. Folheou as páginas com a desatenção de quem examina contas atrasadas, mas logo certas frases começaram a saltar aos olhos. Humanitas é o princípio das coisas. Não há morte que não seja vida. Não há vida que não seja morte. Tudo é humanitas. O que chamamos de bem e mal são apenas perspectivas limitadas. O leão que devora a gazela não comete crime, cumpre a lei de humanitas. Da mesma forma, o homem que vence seu semelhante apenas executa o princípio eterno da seleção. Ao vencedor, as batatas. Esta é a fórmula mais sábia já pronunciada sobre a terra. Estevão largou o caderno sobre a mesa. Que disparates eram aqueles? Mas algo naquelas linhas o incomodava. Não pela estranheza, e sim por uma perturbadora familiaridade. Já não pensara ele próprio em momentos de sinceridade que a vida era mesmo uma guerra onde uns comem e outros são comidos? Levou o caderno para casa, escondendo-o entre os papéis do ministério. Naquela noite, enquanto Francisca bordava e Eulália praticava piano, ele leu cada página com atenção crescente. O tio-avô desenvolvera todo um sistema. Humanitas seria a substância única do universo, manifestando-se através da eterna luta entre os seres. Não haveria injustiça nisso, apenas o cumprimento de uma lei natural superior à moral humana. Curioso, murmurou Estevão, ajustando os óculos. O que disse, meu bem? Perguntou Francisca, sem levantar os olhos do bordado. Nada, minha cara. Apenas estes relatórios do ministério. Mas não eram relatórios que ocupavam seus pensamentos. Durante semanas, Estevão releu o caderno, inicialmente como curiosidade, depois com interesse genuíno. A filosofia do humanitismo oferecia uma visão do mundo simultaneamente cínica e consoladora. Se tudo era humanitas, então suas pequenas ambições, seus ressentimentos secretos, suas invejilas cotidianas não passavam de manifestações naturais de uma força cósmica. Pensou em Silva Pereira, colega do ministério que obtivera a promoção que ele cobiçava. Pensou em Coronel Mascarenhas, que cortejava Eulália com sua fortuna do café e suas maneiras de conquistador. Pensou sobretudo em Corina, a esposa de seu melhor amigo, Dr. Augusto Ribeiro, por quem nutria um sentimento que oscilava entre a admiração respeitosa e algo bem menos respeitável. Todos esses pensamentos, que antes lhe causavam certo mal-estar moral, agora podiam ser compreendidos sob nova luz. Se Silva Pereira obtivera a promoção,
era porque Humanitas assim o determinara. Mas isso não significava que Estevão não pudesse lutar por reverter a situação. Se Coronel Mascarenhas perseguia Eulália com suas riquezas, por que não usar as próprias armas disponíveis? E quanto a Corina, bem, até mesmo os sentimentos mais íntimos faziam parte do grande teatro de Humanitas. O caderno passou a acompanhar Estevão ao escritório, escondido na gaveta entre os processos burocráticos. Nas horas vagas, ele elaborava aplicações práticas da filosofia, testando sua lógica contra os dilemas cotidianos. Humanitas não condenava nem absolvia, apenas explicava. E explicando, de certa forma, liberava. Numa quinta-feira, enquanto observava Silva Pereira distribuir ordens na repartição com a autoridade de seu novo cargo, Estevão sorriu discretamente. Abriu o caderno numa página específica e releu. A aparente injustiça é apenas Humanitas reorganizando suas forças. O que hoje é derrota, amanhã pode ser vitória, desde que se compreenda corretamente o jogo. Fechou o caderno com decisão renovada. Talvez fosse hora de aplicar na prática as lições teóricas do humanitismo. Afinal, se tudo era mesmo uma questão de sobrevivência do mais apto, por que não garantir que ele fosse o mais apto? Guardou cuidadosamente o caderno e voltou ao trabalho, mas seus olhos já não viam apenas números e relatórios. Viam oportunidades, estratégias, caminhos para a vitória que o humanitismo não apenas permitia, mas filosoficamente exigia. A transformação de Estevão Meireles começara, embora ele ainda não soubesse se seria o filósofo ou o objeto de estudo da experiência que estava por iniciar. A aplicação prática. Seria injusto dizer que Estevão Meireles era um homem mau. Seria igualmente inexato afirmar que era inteiramente bom. Como a maioria dos mortais que povoam os sobrados e repartições desta cidade, ele habitava o vasto território moral entre a virtude e o vício, região pantanosa onde a filosofia pode tanto esclarecer quanto obscurecer os caminhos. A primeira aplicação prática do humanitismo deu-se numa sexta-feira, durante a reunião semanal da sessão. Silva Pereira, encorajado por sua recente promoção, propunha mudanças no sistema de arquivamento que, na opinião de Estevão, eram desnecessárias e dispendiosas. Antes, ele teria se limitado a um protesto tímido, facilmente ignorado. Mas agora, armado com sua nova filosofia, Estevão preparou-se para o que o caderno chamava de reorganização das forças de Humanitas. Perdoe-me a intromissão, caro Silva Pereira, disse Estevão com a polidez que precede as estocadas certeiras. Mas me parece que essa proposta, por mais bem intencionada, ignora certas irregularidades que observei nos processos antigos. Silva Pereira empalideceu ligeiramente. Que irregularidades? Pequenos detalhes, documentos mal arquivados, assinaturas que não conferem, alguns números que não batem, nada dramático, certamente. Estevão sorriu com a benevolência de quem poupa um inimigo derrotado, mas que talvez devessem ser esclarecidos antes de implementarmos novos sistemas. A reunião terminou com Silva Pereira visivelmente perturbado e Estevão saboreando sua pequena vitória. Não mentira, as irregularidades existiam, embora fossem menores e, em sua maioria, anteriores à gestão de Silva Pereira. Mas Humanitas, como ensinava o caderno, não se preocupava com sutilezas morais. O importante era que o equilíbrio de forças na repartição começara a se alterar. Em casa, Estevão encontrou o Coronel Mascarenhas na sala de visitas, cortejando Eulália com sua habitual mistura de galanteio e ostentação. O coronel era homem de uns 50 anos, enriquecido com o café, que compensava a carência de refinamento com abundância de recursos. Meu caro Meireles, disse o coronel, levantando-se com cerimônia exagerada. Falava justamente com a encantadora senhorita Eulália sobre uma pequena soirée que pretendo oferecer na próxima semana. Naturalmente, conto com a presença de toda a família. Eulália corou discretamente.
Era uma moça bonita, de educação esmerada, mas ainda inexperiente nas artes do mundo. Estevão observou-a com o olhar novo que o humanitismo lhe proporcionara. Sua filha era uma peça no grande jogo. Uma peça valiosa, certamente, mas que deveria ser jogada com inteligência. "Coronel", disse Estevão com cordialidade estudada, "é muita gentileza sua, mas temo que nossa situação não nos permita corresponder adequadamente a tanta fineza." O coronel fez um gesto magnânimo. "Para que é isso? Entre amigos?" "Precisamente", interrompeu Estevão. "Entre amigos é preciso honestidade. Sou um simples funcionário público e seria constrangedor aceitar hospitalidades que não posso retribuir. Homem de honra prefere a pobreza digna à dependência dourada." Era uma jogada arriscada, mas o caderno ensinara: humanitas às vezes exige recuar para melhor saltar. O coronel, homem prático mas sensível às questões de honra masculina, mostrou-se impressionado com a franqueza. "Admiro sua dignidade, meu caro Meireles, mas permita-me sugerir uma solução que beneficiaria a todos." A conversa estendeu-se pela noite. Quando o coronel partiu, havia ficado acordado que ele financiaria discretamente uma pequena reforma na casa, oficialmente como pagamento por serviços de consultoria que Estevão prestaria sobre questões legais relacionadas às propriedades rurais. Em troca, Eulália poderia frequentar a sociedade do coronel sem constrangimentos familiares. Francisca, que assistira à negociação com a perspicácia das esposas experientes, esperou ficarem sozinhos para comentar. "Estevão, não me pareceu bem isso de aceitar dinheiro do coronel." "Minha cara", respondeu ele, com a paciência de quem explica verdades superiores. "Não se trata de aceitar dinheiro, trata-se de reconhecer as forças que regem o mundo. O coronel tem recursos, nós temos outros valores. É natural que se estabeleça um equilíbrio. Mas Eulália aprenderá a navegar em águas mais amplas. É isso que uma boa educação exige." Francisca não respondeu, mas Estevão percebeu em seus olhos uma expressão nova, não exatamente de reprovação, mas de quem observa o marido como se o visse pela primeira vez. Talvez ela também estivesse começando a compreender as leis de humanitas, mesmo sem conhecer o caderno. Na semana seguinte, Estevão visitou seu amigo Dr. Augusto Ribeiro, médico conceituado que clinicava na Rua do Ouvidor. Augusto era homem de princípios sólidos, caridade cristã e conversação agradável. Exatamente o tipo de pessoa que Estevão admirava e, simultaneamente, considerava um pouco ingênua. A consulta fingida foi pretexto para observar Corina, que apareceu no consultório trazendo remédios para o marido. Ela era uma mulher de 35 anos, ainda bela, com olhos inteligentes e um sorriso que sugeria profundidades inexploradas. Cumprimentou Estevão com a cortesia habitual, mas ele imaginou, ou quis imaginar, que o cumprimento se demorou um pouco mais que o necessário. "Como vai, Francisca?" perguntou ela. "Bem, graças a Deus. E a senhora? Como tem passado?" "Oh, você sabe como é a vida de uma dona de casa. Sempre há muito o que fazer e pouco o que interessar." Havia algo nessa resposta que ecoou nas reflexões de Estevão. Corina era mulher inteligente, casada com um homem bom, mas previsível, levando vida confortável, mas monótona. Não seria natural que ela também sentisse os impulsos de humanitas, a necessidade de algo mais intenso, mais verdadeiro? Quando saiu do consultório, Estevão levava consigo não apenas as pílulas que não precisava, mas também a certeza de que Corina não era insensível ao seu interesse. O humanitismo ensinava que todos os seres vivos buscam a realização de suas potencialidades. Por que seria diferente com ela? Naquela noite, relendo o caderno, Estevão deparou-se com uma passagem que o fez sorrir. O que chamamos de tentação é apenas humanitas, oferecendo oportunidades de crescimento. Resistir pode ser virtude, aceitar pode ser sabedoria. O sábio é aquele que distingue entre as duas situações.
Fechou o caderno com a sensação de que sua educação filosófica progredia rapidamente. Em poucos dias, aplicara os preceitos do humanitismo a 3 situações distintas, sempre com resultados satisfatórios. Silva Pereira estava neutralizado. Coronel Mascarenhas transformara-se de pretendente inconveniente em aliado útil. E Corina? Bem, Corina era um projeto de longo prazo. O que Estevão ainda não percebia era que Humanitas, essa força que ele julgava ter domado, seguia suas próprias leis, leis que nem sempre coincidem com os planos daqueles que pensam aplicá-las. O jogo das aparências. Os salões da sociedade carioca são teatros naturais, onde se representam as comédias e dramas da condição humana, com a diferença de que os espectadores também são atores, e o programa da peça só se conhece depois do último ato. Foi em um desses palcos, o Salão de Coronel Mascarenhas, na Tijuca, que Estevão Meireles pôde observar os resultados práticos de sua educação humanitística. A soirée realizou-se numa noite de abril, com a pompa que a fortuna do anfitrião permitia e sua falta de refinamento exigia. Havia piano, mesa de jogos, conversas em francês mal pronunciado e, sobretudo, aquela atmosfera de expectativa que precede os grandes lances sociais. Eulália, vestida com um traje que o dinheiro discreto do coronel tornara possível, circulava entre os convidados com a graça natural da juventude bem educada. Estevão observava tudo com o olhar renovado que a filosofia lhe proporcionara. Cada conversa, cada olhar, cada cumprimento revelava-se como movimento no grande jogo de Humanitas. Ali estava o comendador Silva, negociante de açúcar, cortejando a filha do barão de Itapemirim. Lá, a viúva do conselheiro Mendonça, exibindo luto elegante e fortuna preservada. Acolá, o jovem bacharel Rodrigues, recém-formado em direito, medindo forças com outros pretendentes à mão de herdeiras disponíveis. Fascinante espetáculo, não é? Murmurou uma voz familiar. Estevão voltou-se e encontrou o Dr. Augusto Ribeiro, que se aproximara silenciosamente. O médico observava a reunião com uma expressão levemente irônica, como quem assiste a uma comédia conhecida. Sem dúvida, respondeu Estevão. Embora me pareça que o fascínio está precisamente em descobrir quem representa e quem é sincero. Distinção sutil, meu caro. Talvez todos sejam sinceros dentro dos papéis que escolheram representar. A conversa foi interrompida pela chegada de Corina, que cumprimentou os 2 homens com um sorriso que Estevão interpretou como especialmente dirigido a ele. Usava vestido azul escuro que realçava seus olhos e carregava um leque que manejava com a perícia das mulheres que conhecem o valor das insinuações discretas. "Cavalheiros", disse ela, "que conversas sérias são essas numa festa? Dr. Ribeiro, sua esposa deveria proibir-lhe de trazer o consultório aos salões." "Minha cara", respondeu Augusto sorrindo. "Conversávamos precisamente sobre a arte de não ser sério em ocasiões sérias." "Então o senhor?" Meireles é expert no assunto. Estevão sentiu o peso do olhar dela. "Digamos que estou aprendendo, senhora. A vida tem sido uma professora rigorosa." Mas as melhores lições sempre vêm das melhores professoras." O duplo sentido não passou despercebido a nenhum dos 3. Augusto pareceu não notar, ou fingir que não notava, distinção que naquele momento parecia irrelevante a Estevão. O que importava era que Corina respondia aos sinais com sinais próprios, estabelecendo aquele código secreto que precede todas as grandes intimidades. A noite avançou com pequenos episódios reveladores. Estevão viu Silva Pereira, também presente na festa, evitá-lo cuidadosamente, sinal de que as irregularidades mencionadas na repartição produziam os efeitos desejados. Observou o coronel Mascarenhas, cortejando Eulália com a perseverança de quem investe capital emocional em projeto de longo prazo. Notou, sobretudo, como Corina criava oportunidades para conversas particulares, sempre sob a benevolente distração do marido. "O senhor conhece a obra de Darwin?"
Perguntou ela durante uma dessas conversas, enquanto caminhavam pela varanda. Superficialmente, respondeu Estevão, surpreso com a pergunta. É fascinante essa ideia de seleção natural. Como os mais aptos sobrevivem e os menos aptos desaparecem. A senhora acredita que isso se aplica também às relações humanas? Corina abriu o leque e sorriu por trás dele. Acredito que se aplica a tudo, Sr. Meirelles. Absolutamente tudo. Era uma declaração de princípios que teria encantado o defunto Quincas Borba. Estevão sentiu que encontrara não apenas uma mulher desejável, mas uma adepta natural do humanitismo, embora ela provavelmente desconhecesse o nome da filosofia que praticava instintivamente. Quando a festa terminou, Estevão voltou para casa com sensações contraditórias. Por um lado, a satisfação de ver seus planos avançando. Eulália conquistara admiradores além do coronel. Sua própria posição social se elevara discretamente e Corina demonstrara receptividade evidente aos seus sinais. Por outro lado, uma vaga inquietação, como se houvesse algo no ar que ele não conseguia identificar completamente. Francisca aguardava-o com expressão pensativa. Como foi a festa? Muito bem. Eulália comportou-se perfeitamente. O coronel parece cada vez mais interessado. E a senhora Corina? Estava bonita hoje. A pergunta veio com naturalidade excessiva. Estevão olhou para a esposa com atenção renovada. Estava sim. Por que pergunta? Por nada. Só achei que vocês conversaram bastante. Conversas de salão, minha cara. Sobre livros, sobre a cidade, sobre amenidades. Francisca assentiu, mas seus olhos carregavam aquela expressão que as esposas experientes desenvolvem. Mistura de conhecimento, resignação e algo que poderia ser desafio. Era possível que ela também estivesse aprendendo as leis de Humanitas, apenas por vias diferentes. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Estevão abriu o caderno numa passagem que sempre o intrigara. Humanitas não escolhe santos nem pecadores, escolhe vencedores. Mas cuidado, o vencedor de hoje pode ser o vencido de amanhã e vice-versa. A única constante é a mudança, a única certeza, a incerteza. Fechou o caderno, pensando que talvez o tio-avô Joaquim não fosse tão louco quanto a família imaginava. Suas observações sobre a natureza humana revelavam-se cada dia mais precisas. Resta saber se a precisão das observações garantia a sabedoria de quem as aplicava. Lá fora, a cidade dormia com o sono dos inocentes e dos culpados. Distinção que o humanitismo considerava irrelevante, mas que ainda incomodava vagamente a consciência burguesa de Estevão Meirelles. As consequências imprevistas. Há momentos na vida de um homem em que ele descobre que as ideias, uma vez postas em movimento, seguem caminhos próprios, como pedras atiradas numa encosta que desencadeiam avalanches imprevistas. Foi o que Estevão Meirelles começou a compreender numa manhã de maio, quando chegou à repartição e encontrou Silva Pereira esperando-o com um sorriso que não prometia nada de bom. Meu caro Meirelles, disse Silva Pereira com polidez venenosa, preciso conversar com o senhor sobre aquelas irregularidades que mencionou na reunião passada. Estevão sentiu um primeiro sinal de alarme, mas manteve a compostura. Naturalmente, estou às suas ordens. Pois bem, fiz algumas investigações, como era meu dever, e descobri fatos interessantes. As irregularidades existem mesmo, como o senhor afirmou. Mas, curiosamente, todas datam do período anterior à minha promoção, período em que o senhor tinha acesso exclusivo aos arquivos em questão. O sangue de Estevão esfriou. Silva Pereira continuou, saboreando cada palavra. Não estou fazendo acusações precipitadas, compreenda, mas achei prudente comunicar minhas descobertas ao diretor. Tenho certeza de que haverá uma explicação inocente para tudo isso. Era uma jogada magistral. Silva Pereira não apenas se defendera, mas contra-atacara com a perícia de quem compreendera as regras do jogo. Estevão percebeu que subestimara o adversário.
Erro fatal, segundo os ensinamentos do humanitismo. O resto do dia passou numa névoa de ansiedade. Estevão foi chamado ao gabinete do diretor, submeteu-se a interrogatório constrangedor, forneceu explicações que soaram fracas até para ele próprio. As irregularidades eram menores, antigas e possivelmente resultantes de desorganização rotineira. Mas numa repartição pública, a aparência de impropriedade pode ser mais danosa que a impropriedade real. Voltou para casa com a sensação de quem escorregara no próprio ardil. Francisca percebeu imediatamente sua turbação, mas limitou-se a servi-lo com a atenção solícita que as esposas dedicam aos maridos em dificuldades. Não fez perguntas, talvez porque já soubesse as respostas. A situação doméstica também se complicara. Eulália, encorajada pela atenção crescente que recebia nos salões, começara a questionar as intenções do coronel Mascarenhas com uma franqueza que alarmava os pais. "Papai", disse ela numa tarde, enquanto tomavam chá, "o coronel falou comigo sobre casamento. Estevão quase derrubou a xícara." "E o que respondeu?" "Disse que preciso pensar. Ele é muito gentil, mas não sei se o amo. E não sei se isso importa." Era uma pergunta devastadora em sua simplicidade. Francisca olhou para o marido como se esperasse que ele oferecesse a sabedoria paternal adequada. Mas Estevão encontrava-se em terreno pantanoso. Como aconselhar a filha sobre sentimentos quando ele próprio navegava em águas moralmente duvidosas? "O amor", disse finalmente, "é um sentimento complexo, minha filha. Às vezes cresce com a convivência, às vezes desaparece com ela. O importante é que você se case com um homem honrado que possa proporcionar-lhe uma vida digna." "Como a senhora se casou com papai?" perguntou Eulália à mãe. Francisca demorou a responder. "Casei por amor, mas era outro tempo, outras circunstâncias." A conversa morreu ali, mas suas implicações ecoaram pela casa nos dias seguintes. Estevão percebeu que a aplicação prática do humanitismo estava produzindo efeitos em todas as direções, algumas das quais ele não previra nem desejava. A situação com Corina também se complicara. Os encontros casuais multiplicaram-se, as conversas tornaram-se mais íntimas, os sinais mais evidentes. Numa tarde, ela visitou Francisca ostensivamente para discutir trabalhos de caridade, mas conseguiu alguns minutos a sós com Estevão na biblioteca. "Tenho pensado muito em nossa conversa sobre Darwin", disse ela, fingindo examinar um livro. "E a que conclusões chegou? Que talvez seja a hora de aplicar a teoria na prática." Estevão compreendeu perfeitamente o significado. Corina estava oferecendo-se ou oferecendo uma oportunidade que poderia ser interpretada como oferecimento. Era o momento que ele imaginara, desejara, planejara, mas agora, diante da realidade concreta, sentia uma hesitação inesperada. "Senhora", começou. "Corina, quando estamos sozinhos, pode chamar-me Corina." "Corina, então. Não sei se compreendo bem suas palavras." Ela sorriu com a paciência de quem explica o óbvio. "Compreende perfeitamente. A questão é se tem coragem de agir conforme sua compreensão." Era um desafio direto, formulado nos termos que o humanitismo aprovaria. Mas algo na situação incomodava Estevão. Talvez a facilidade excessiva com que Corina abraçara seus sinais, talvez a suspeita de que ela jogava o mesmo jogo com outros homens, talvez simplesmente o peso da realidade sobre a fantasia. "Preciso pensar", disse ele. "Não pense demais", respondeu ela, guardando o livro. O pensamento excessivo é inimigo da ação necessária. Quando Corina partiu, Estevão ficou sozinho na biblioteca, rodeado pelos livros que testemunharam seu momento de fraqueza, ou de força, dependendo da perspectiva filosófica. Pegou o caderno vermelho e procurou orientação nas palavras do tio-avô. "Humanitas oferece oportunidades, mas não garante resultados. O homem que hesita na hora da ação revela que ainda não compreendeu completamente as leis da vida." Fechou o caderno com irritação.
As leis da vida pareciam mais simples quando formuladas abstratamente do que quando aplicadas às complicações concretas da existência cotidiana. Naquela noite, deitado ao lado de Francisca, que dormia com a tranquilidade das consciências em paz, ou das consciências cansadas de lutar, Estevão fez um balanço de sua experiência humanitística. Em poucas semanas, conquistara um inimigo no escritório, comprometera a independência financeira da família, colocara a filha numa situação sentimental ambígua e se envolvera numa aventura amorosa que ameaçava sua reputação e sua amizade mais antiga. Era progresso ou retrocesso, vitória ou derrota. O humanitismo proclamava que tais distinções eram ilusórias. Mas Estevão começava a suspeitar que algumas ilusões são mais confortáveis que certas realidades. Lá fora, a cidade respirava com o ritmo eterno da vida que continua indiferente às filosofias dos homens. E dentro de casa, no silêncio da madrugada, Estevão Meireles descobria que aplicar um sistema filosófico é mais fácil que suportar suas consequências. A sabedoria do desencanto. O fim das ilusões chega às vezes como tempestade súbita, às vezes como chuva fina que infiltra lentamente até encharcar a alma. Para Estevão Meireles, chegou numa manhã de junho, quando o doutor Augusto Ribeiro apareceu em sua casa com um semblante grave de quem traz notícias definitivas. "Meu caro Estevão", disse Augusto, depois dos cumprimentos de praxe, "preciso conversar com você sobre um assunto delicado." Estavam na sala de visitas com Francisca presente, circunstância que imediatamente alertou Estevão para a gravidade do momento. Augusto não era homem de dramatizar situações rotineiras. "Estou aqui como seu amigo", continuou o médico, "e também como marido de Corina. Ela me contou sobre as conversas que vocês têm mantido." Estevão sentiu o chão fugir-lhe sob os pés. "Augusto, eu posso explicar." "Não precisa explicar nada. Corina foi muito clara. Disse-me que você a tem cortejado discretamente e que ela, numa fase difícil de sua vida, chegou a considerar corresponder aos seus sentimentos." Francisca permanecia imóvel, mas Estevão percebia sua tensão. A situação era ainda pior do que imaginara. Corina não apenas revelara tudo ao marido, mas o fizera de forma a apresentar-se como vítima de assédio e não como cúmplice voluntária. "Mas", prosseguiu Augusto com a serenidade que caracterizava sua personalidade, "Corina também me disse que você, no momento decisivo, comportou-se como cavalheiro, que recuou quando ela, numa fraqueza momentânea, parecia disposta a cometer uma imprudência que ambos lamentariam. Era uma versão dos fatos que não correspondia exatamente à realidade, mas que oferecia a todos uma saída digna." Estevão compreendeu que Corina, ao confessar-se ao marido, protegera tanto a si mesma quanto a ele, jogada final que revelava sua verdadeira maestria no jogo das aparências sociais. "Augusto", disse Estevão com sinceridade genuína, "lamento profundamente se causei algum constrangimento a você ou a Corina. Nunca foi minha intenção, sei disso. Corina deixou claro que você se comportou com honra quando poderia ter se aproveitado da situação. É isso que me permite estar aqui, falando com você como amigo, em vez de procurar satisfações como marido ofendido." Seguiu-se um silêncio constrangedor. Francisca, que até então permanecera calada, finalmente falou. "Doutor Augusto, o senhor e Corina sempre serão bem-vindos em nossa casa. Espero que este mal-entendido não afete nossa amizade." "Espero que não", respondeu Augusto. "Mas achei melhor esclarecer a situação, para que todos soubéssemos onde pisamos." Quando Augusto partiu, Estevão e Francisca ficaram sozinhos pela primeira vez desde o início da crise. Ela o olhava com expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Havia tristeza, mas também algo que poderia ser alívio. "Francisca", começou ele, "não precisa dizer nada, Estevão. Sei que você não fez nada irreparável. E sei também que isso não aconteceu por acaso." "O que quer dizer?"
Quero dizer que você mudou nos últimos meses. Ficou mais calculista, mais cínico, como se tivesse descoberto alguma verdade sobre a vida que o autorizasse a jogar com sentimentos alheios. Era uma observação devastadoramente precisa. Estevão percebeu que Francisca acompanhara toda sua evolução filosófica sem conhecer sua fonte teórica, apenas observando seus resultados práticos. Talvez tenha mesmo aprendido algumas coisas sobre a natureza humana, admitiu ele. E valeu a pena? O que você aprendeu compensou o que quase perdeu? A pergunta ecoou na mente de Estevão durante os dias seguintes. A situação na repartição também se resolvera, mas não em seu favor. Silva Pereira consolidara sua posição e Estevão fora discretamente transferido para uma seção menos importante. Não houve escândalo, não houve demissão, apenas o reconhecimento tácito de que tentara jogar um jogo para o qual não estava suficientemente preparado. O noivado de Eulália com o Coronel Mascarenhas foi anunciado numa tarde de julho. A moça aceitara a proposta sem entusiasmo, mas também sem grande resistência, como quem se resigna a um destino que pode não ser ideal, mas é certamente seguro. O dote oferecido pelo coronel garantiria sua independência financeira e sua natureza bondosa talvez compensasse a falta de paixão romântica. "Está feliz, minha filha?" perguntou Estevão. "Estou tranquila, papai, que talvez seja mais importante que a felicidade." Era uma resposta que revelava prematura maturidade ou prematura desilusão. Estevão não soube decidir qual das duas alternativas o preocupava mais. Naquela noite, sozinho em seu escritório, abriu pela última vez o caderno vermelho do tio-avô Joaquim. Releu as passagens que o haviam seduzido meses antes, procurando reencontrar o entusiasmo inicial. Mas as palavras pareciam agora ocas, como teorias engenhosas que não resistem à prova da experiência. Humanitas é o princípio das coisas, lia na primeira página. Talvez fosse verdade, mas se Humanitas governava realmente o mundo, por que seus adeptos conscientes não se saíam melhor que os inocentes que ignoravam suas leis? Fechou o caderno e guardou-o na gaveta, ao lado de outros papéis que o tempo tornara irrelevantes. Talvez a verdadeira lição do humanitismo não fosse a que o tio-avô imaginara ensinar. Talvez fosse simplesmente que os sistemas filosóficos, por mais engenhosos, são instrumentos imperfeitos para navegar nas complexidades da condição humana. Estevão Meireles voltou à sua vida de funcionário público discreto, marido fiel e pai preocupado. Não se tornara nem mais virtuoso nem mais vicioso, apenas mais consciente de que a sabedoria, quando existe, nasce menos do conhecimento das leis da vida que da aceitação de suas limitações. E assim, numa cidade que crescia e se transformava com a República Nova, um homem comum descobriu que a maior vitória talvez fosse reconhecer suas derrotas sem perder a dignidade. Lição que nenhum sistema filosófico ensina, mas que a vida oferece gratuitamente a quem tem coragem de aprendê-la. Anos depois, folheando os jornais numa manhã qualquer, Estevão Meireles leu uma notícia curiosa. Um jovem filósofo francês publicara um livro sobre a luta pela existência na sociedade moderna, usando teorias que lembravam vagamente o humanitismo do tio-avô Joaquim. O livro fazia sucesso nos salões europeus. Estevão sorriu discretamente. Talvez o velho Joaquim não fosse tão original quanto imaginara, ou talvez certas ideias estivessem no ar da época, esperando apenas mentes receptivas para formulá-las. Em qualquer caso, ele próprio já não sentia interesse em investigar a questão. Tinha aprendido que algumas verdades são melhores quando permanecem teóricas.